Oi, gente. Eu assisti o debate entre Donald Trump e Joe Biden e venho aqui para vocês fazer uma análise e dizer que foi um debate desastroso, catastrófico, não apenas para o Biden, que é o que a mídia está repercutindo, né? Que após o debate, o foco será se Biden segue ou não como candidato e, enfim, Trump encurrala Biden e tal. Não, o debate foi desastroso sobre diversos aspectos. Um deles, sim, é essa dimensão do Biden cognitivamente já está bem debilitado, né? Ele já, na verdade, já estava com queda cognitiva há 4 anos atrás, então agora a situação está pior. Isso não significa que teve uma grande mudança, né? Porque esses 5% que mudaram o voto foi mais ou menos equilibrado, os que mudaram para Trump e os que mudaram para Biden, o que significa que não teve assim... no primeiro momento, um grande impacto eleitoral. Mas ele foi desastroso para perceber, para pensar sobre o fato de que a eleição dos Estados Unidos coloca como duas opções. Sim, existem mais partidos nos Estados Unidos, mas opções viáveis para serem eleitos só tem essas duas mesmo, porque nos Estados Unidos, embora existam outros partidos, porque não tem segundo turno, tudo é resolvido em um turno único, e a estrutura partidária é tal que favorece apenas o Partido Democrata e apenas o Partido Republicano, na prática, candidaturas com chance de ser eleitas são só essas duas. Opõe, de um lado, um mentiroso compulsivo como Trump, que mentiu, por exemplo, vou dar alguns exemplos, dizendo que milhares de imigrantes estão produzindo crimes violentos aos milhares nos Estados Unidos, né? Não é verdade. Os casos de crimes violentos cometidos por imigrantes são raros, enfim, mas ele faz parecer que, por exemplo, em vários estados americanos, milhares de crimes violentos estão acontecendo todos os meses. Isso é simplesmente falso. E solta muitas outras mentiras, né? O Donald Trump, e tem aspirações autoritárias. Oposto a ele, do outro lado dele, né, temos a outra opção, uma pessoa que claramente está com raciocínio comprometido pela idade. Eu falo isso não como uma crítica no etarismo, não tem nada a ver isso, inclusive porque o Bernie Sanders é uma pessoa com a idade praticamente igual à do Joe Biden, eles têm idades muito próximas, acho que o Bernie é até um pouco mais velho, e o Bernie está... Eu vi uma entrevista recente do Bernie Sanders, não é só porque é um cara mais de esquerda, comparado com Biden, mas o Bernie está cognitivamente funcionando, com as ideias em ordem, sendo capaz de dialogar sobre os assuntos. Vou dar um exemplo para vocês da confusão mental do Biden. Teve um determinado momento do debate que os entrevistadores questionaram o Biden e o Trump sobre a reversão de Roe versus Wade e jogar de volta para os estados os direitos reprodutivos das mulheres, o que significou o fim de muitos direitos reprodutivos das mulheres nos Estados Unidos. E o Biden teria a oportunidade de pegar essa questão, que é uma questão que a maioria da população concorda com o Partido Democrata, concorda com a posição do Biden, e detonar com Trump com essa posição. No meio da resposta, ele mudou o assunto para imigração, que é justamente um tema que as pesquisas mostram que ele está mais fragilizado. Só uma pessoa com confusão mental, em processo de senilidade, né, ou demência, faria uma coisa dessa. Né? Uma pessoa que não tem clareza sobre o que está acontecendo. E não era apenas no momento que ele estava falando, até nos momentos que ele estava escutando o Trump falar. Quando você não é uma foto infeliz. Quando você pega uma foto do Biden meio assim, bobo, abobado, né? É como ele ficou a maior parte do debate. Eu lamento. É uma coisa que pode acontecer com todos nós. Se todos nós chegarmos a idades avançadas, e é o ideal que nós cheguemos a idades avançadas, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode acontecer. E essas pessoas têm que ser cuidadas, têm que ser, né? Mas o Biden está sendo colocado mais uma vez para ser candidato pelo Partido Democrata. Foi assim na eleição passada, porque eles não querem dar espaço para o campo progressista. Na eleição passada,
todas as forças corporativas do Partido Democrata se reuniram para impedir que Bernie Sanders se tornasse o candidato do Partido Democrata. Todas as forças corporativas exigiam um esforço máximo do Partido Democrata tradicional, que não é um partido de esquerda, é um partido de direita liberal. O Partido Republicano é um partido hoje, né? No passado era simplesmente o partido das grandes corporações e do grande negócio. Hoje é um partido que, além de defender os interesses das grandes corporações, é um partido que abriga a extrema-direita do ponto de vista político, né? Defende autoritarismo explícito, defende uma ascensão, até eu diria que ameaça a democracia dos Estados Unidos. E que, caso o Trump venha a vencer, o que eu espero que não aconteça, mas caso ele venha a vencer, isso significaria uma ameaça à democracia no mundo todo, porque ele vai fomentar, né, movimentos antidemocráticos em todo o mundo. Então, assim, quando eu digo que é um desastre, que é uma catástrofe, o debate nos Estados Unidos, é que faz a gente perceber que as duas opções diante do povo americano... Claro que o Trump é pior do que o Biden. Óbvio que o Trump é pior do que o Biden. Isso nem se discute. Mas é um absurdo que uma eleição, que nem é tão democrática assim, porque o colégio eleitoral é antidemocrático, né? Mas, enfim, tem ali um mecanismo democrático problemático, mas existe o mecanismo, né? Uma eleição, como a eleição dos Estados Unidos, vai ser decidida entre essas duas pessoas, né? Entre duas pessoas que representam e muito eles concordam, né? Representam os interesses das grandes corporações, né? Ambos apoiam conflitos, né? Enquanto o Trump esteve envolvido em conflitos, o Biden apoiou o que Israel está fazendo na faixa de Gaza. Então, são figuras, do ponto de vista político, absolutamente execráveis. O Trump mais execrável do que o Biden, mas completamente desqualificadas para um cargo da importância da presidência dos Estados Unidos, né? E é uma coisa assim muito preocupante mesmo, preocupante para a democracia no mundo ver que o desejo das grandes corporações, dos ricos, dos poderosos tem sido tão grande desde sempre, mas isso ficou muito claro em 2016 e em 2020, né? Quando Bernie foi candidato, que Bernie também tem os problemas dele, também tem as falhas dele, mas comparado com esses dois, poxa, não tem comparação, né? E olha que Bernie teve falhas, teve erros, teve coisas que eu critiquei. A posição dele em relação ao que Israel está fazendo em Gaza e com a questão dos palestinos não foi firme como precisaria ser, como a gente gostaria que fosse, até por questões internas, que se ele fosse tão firme quanto acho que a gente foi aqui no canal, por exemplo, ele provavelmente perderia muito espaço nas comissões. Então ali teve um cálculo de não ter essa firmeza toda, de não ter essa força toda para se manter nas comissões. Enfim, é muito lamentável ver isso que está acontecendo nos Estados Unidos, e nós temos e devemos acompanhar com atenção, porque o que acontece lá reverbera um pouco aqui, né? E para nós, apesar de todos os problemas do Biden, seria melhor que ele vencesse o Trump, o que ainda pode acontecer. A eleição está longe de acontecer. Como eu mostrei, os votos parece que não mudaram significativamente. Então a eleição vai ser decidida provavelmente num detalhe, né? Porque é uma sociedade muito dividida. E seria melhor que o Biden vencesse. Mas o Biden, como eu já falei várias vezes aqui no canal, não é Floxichere. Não é Floxichere também. O negócio é que o adversário dele é alguém que literalmente ameaça a democracia. O negócio é que o adversário dele é alguém que está alinhado a um movimento internacional de extrema-direita, né? O Donald Trump. É uma coisa assim terrível. E se vocês quiserem que eu continue acompanhando a eleição nos Estados Unidos e analisando os próximos passos, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, divulguem, ajudem o canal a crescer, que aí a gente vai
fazer novos vídeos analisando os próximos passos da eleição nos Estados Unidos que acontece esse ano. Eu sou André Teixeira Jacobina, canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.